Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Será que existe isso, a economia do ciúme? Não quer dizer você economizar a quantidade de ciúme, tá? Eu vou falar um pouquinho de conceitos de computação mental em relação ao ciúme. Tá bom? O ciúme é uma sensação desconfortável que você tem quando você acha que o seu parceiro tem outro ou outra. Vamos lá. Como é que é a emoção de ciúme? No homem e na mulher, ela é mais ou menos da mesma intensidade, tá? Só que por razões um pouco diferentes. Olha só. Se a mulher tiver uma relação extraconjugal, sexual, e voltar grávida, ela apresenta para o companheiro um filho que não é dele. Então, o ódio, a sensação de ódio, de destruição aparece nesse homem contra essa mulher, tá? Enormemente, porque agora ou ele mata todo mundo, né? Se ele tiver filhos com ela, ele tem uma conta para fazer. E agora? A mãe dos meus filhos, mas ela aparece com um filho que não é meu. Né? Então, mais ou menos isso. E a mulher? Se o marido engravida outra mulher, tá? E ninguém fica sabendo, nem ele, para a mulher não faz diferença. Não aparece uma criança, né? Então, alguém vai cuidar do filho do cara em outro lugar, ela não vê, para ela não tem custo nenhum. Qual é o custo que teria para ela? Quando esse cara que engravidou a outra começar a dar atenção e recursos para a outra e para a prole. E aí a mulher fica completamente enlouquecida também com esses instintos violentos do mesmo jeito que o homem, né? Então, isso é o que os trabalhos mostram, né? Da psicologia evolutiva. Mas de onde vem essa... Lá dentro, como funciona, né? Por que existe o ciúme? É isso que eu gostaria de discorrer um pouquinho. Porque tem um monte de gente hoje, principalmente essa turma do pós-moderno aí, que fala que é tudo construído a partir de narrativas, né? Você pode convencer alguém de um funcionamento interno absoluto, né? Ou primordial, ou fundamental. Não é verdade, mas essa turma acredita nisso, vamos deixar. O que vai fazer? Se você, homem, fosse um sujeito sem ciúme, incapaz de produzir ciúme, ou seja, tanto faz se a sua mulher transa só com você ou com toda a torcida do Palmeiras também. Então, a chance que você teria de criar o filho de outro homem aumentaria brutalmente. Se você cria o filho de outro homem, o seu gene, que produz o seu cérebro, que produz o seu comportamento de ciúme ou de ausência de ciúme, desapareceria da humanidade, né? Ia ficar o gene do outro, que foi lá, transou com a sua mulher e se aproveitou da situação. Então, o aproveitador se perpetuaria e o não ciumento desapareceria. O gene desaparece, porque não se reproduziu. Legal. A mulher, como é que é? Se ela permitisse que o marido cuidasse e desse recursos para quaisquer e quantas mulheres fosse possível, se ele não fosse multimilionário, extremamente rico, ela também poderia perecer e seus filhos também perecerem. Então, você vê que não é tão imediato, né? E a gente vê isso nos trabalhos também, na sociedade hoje, até hoje, né? O homem muito rico e muito poderoso tem a esposa, tem uma amante ou duas, ou sei lá. Em lugares tem gente que tem harém, né? Até hoje, vocês sabem disso. E tem os que não contam aqui também, no nosso país, que não pode ter harém, mas que tem uma série de concubinas que ele mantém, certo? Então, vai depender desse poder e dessa quantidade de recursos, né? A mulher vai ficar com o ciúme enlouquecido quando? Quando ele deixar de dar atenção e afeto em casa, e for dar atenção e afeto em outra freguesia, como se dizia antigamente. Então, o ciúme existe dos dois lados, ele é um pouquinho diferente. Os homens, o macho, né, não fica grávido ele mesmo. Então,
ele tem que competir com os outros machos pelo acesso a fêmeas, né? As fêmeas não saem com qualquer um, né? Nós não somos tão chimpanzé assim. A gente é um intermediário entre chimpanzé e gorila. Olha que interessante. O gorila tem um testículo pequeno. Por quê? Porque só o gorila chefe, o gorila alfa, é que tem acesso sexual às fêmeas. O chimpanzé tem um testículo enorme, maior que o nosso. E por quê? Porque as fêmeas de chimpanzé saem com todo mundo. Então, ele tem que produzir mais espermatozoide para que ele possa ter mais chance de engravidar a fêmea. O ser humano está entre os dois, entre o gorila e o chimpanzé em tamanho de testículo. Isto quer dizer que as nossas fêmeas são promíscuas, mas nem tanto. E isto quer dizer que existe também uma possibilidade de pareamento mais sério, né? De casamento, que é o que a gente chama. Nós chamamos de casamento. O que é o casamento? O casamento é essa instituição em que o homem e a mulher mostram para todos que eles fizeram uma aliança reprodutiva. Os filhos daquele casamento têm que ser somente daquelas duas pessoas. Nós somos bichos sociais, né? Biológicos e sociais, nem só um, nem só outro. Importante entender que quando o homem tiver ciúme, ele vai ter instintos absolutamente mortais em relação à fêmea. Ele quer destruir aquela mostra de que ele não foi capaz de ter os filhos dele, ele tem um filho do outro. Né? Quer dizer, ela expõe ele ao ridículo biológico. A mulher, se o homem der atenção a outras, ela vai ter também um instinto assassino, destruidor. Agora, instinto existe e que o raciocínio, mesmo que pequeno, também existe. Então, nós, na nossa tentativa de adequação entre o que sentimos e o que falamos e agimos, nós temos essa pequena possibilidade de, às vezes, ter esse controle social. O problema é o controle interno, a dor interna, que não passa para nenhum dos dois, nunca. Então, tentar resolver as relações com mais respeito, mais responsabilidade. E assim, como a gente dura muito hoje, então não é um processo só mais de reprodução de filhos, né? O processo, às vezes, é entre duas pessoas que já tiveram seus filhos. E lembrar, então, que pode ser num nível diferente de negociação da relação. O ciúme, quando aparecer, tem que ser entendido como genuíno e real, porque o nosso cérebro não mudou, não teve evolução diferente ainda, somos o mesmo cérebro dos nossos antepassados. Mas temos que ter uma certa calma, dar um passo atrás e pensar um pouquinho, tentar pensar um pouquinho, negociar um pouco mais a nossa posição social. Dentro, você negocia esperando passar, porque não tem muito o que fazer quando você está enciumado. Tchau.